Saudações amigos do Mentor Jurídico, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito de algumas súmulas do TST que foram recentemente atualizadas para se adequarem ao novo CPC. Neste vídeo eu quero tratar especialmente das súmulas em que houve alteração apenas da remissão ao dispositivo legal, sem mudança de conteúdo. Pois bem, a primeira súmula que eu gostaria de abordar é a de número 74, que trata a respeito da confissão. Vocês vão notar que o item 2 da súmula se reporta aos artigos 442 e 443 do CPC de 2015, em substituição ao artigo 400, inciso 1 do CPC de 73. Olha que interessante. Essa súmula, ela diz que aplica-se a parte que expressamente intimada com aquela combinação não comparecer à audiência em prosseguimento a pena de confissão. Como vocês sabem, um dos meios de prova no processo civil, que também vale o processo de trabalho, é justamente a confissão. O autor ou o réu é intimado a comparecer em audiência com essa observação de que, se ele não vier, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Então, essa súmula consolida esse entendimento e no seu item 2 diz que a prova pré-constituída pode ser levada em conta para o confronto com a confissão ficta, não implicando cerceamento de defesa ou indeferimento de provas posteriores. Olha só, vamos supor que em determinado processo a parte, embora intimada a comparecer em audiência com a finalidade de colher seu depoimento e com a advertência de que, se não comparecer, sofrerá os efeitos da pena de confissão, ele simplesmente não vai à audiência e não justifica o motivo. A princípio, isso permitiria que o juiz, por exemplo, caso ausente o réu, que ele presumisse verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor. Só que a súmula prevê que as provas pré-constituídas, ou seja, normalmente são provas documentais, que elas podem ser colocadas em confronto com a confissão. Então, se alguma prova já carreada aos autos contrariar a tese da parte beneficiada com a confissão, o juiz poderá valorar essa prova e eventualmente até julgar improcedente algum pedido. Então, a confissão por si só não é garantia de êxito no processo. Pode haver um entendimento diferente do juiz a partir do exame de provas pré-constituídas já juntadas aos autos. O item 3 fala que a vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo. Olha só, mesmo que haja confissão por parte de algum dos envolvidos no processo, isso não significa que o juiz já tenha que proferir sua sentença considerando apenas a confissão. Ele tem o poder de determinar de ofício a realização das provas necessárias à formação do seu convencimento. Então, mais uma vez, a confissão por si só não é garantia de êxito no processo. O juiz, se entender que os fatos alegados pela parte autora, por exemplo, não são verossímeis, e entender que a confissão por si só não é suficiente para julgar procedente os pedidos, ele pode determinar outras provas para que melhore o esclarecimento dos fatos. É isso basicamente o que diz a súmula 74. Avançando aqui, é importante ressaltar
que a confissão é um meio de prova dos mais importantes na justiça do trabalho. Especialmente porque muitas vezes o preposto da empresa não tem conhecimento dos fatos. E nessa situação, a jurisprudência é pacífica de que aplica-se a pena de confissão, ou seja, se no momento de interrogar o preposto ele disser que não sabe dos fatos que estão sendo discutidos no processo, ele responde com evasivas ou simplesmente diz que não sabe responder aquela pergunta relacionada aos fatos subjacentes ao litígio, o juiz poderá simplesmente aplicar a pena de confissão, porque o artigo 843, parágrafo 1º da CLT é claro ao dizer que o preposto deve ter conhecimento dos fatos. Pois bem, a próxima súmula que eu queria abordar com vocês é a de número 353, e ela trata do recurso de embargos. Ela diz o seguinte: não cabem embargos para a cessão de dissídios individuais de decisão de turma proferida em agravo, salvo a da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos intrínsecos. Olha só, a regra é o não cabimento do recurso de embargo contra decisão de turma proferida em agravo, mas a súmula aqui elenca pelo menos 7 exceções. A primeira refere-se à decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos. Pressupostos extrínsecos são aqueles que não dizem respeito ao conteúdo da decisão. Eles são os pressupostos recursais gerais, atinentes, por exemplo, à tempestividade, ao preparo. Temos ainda a regularidade formal, a inexistência de fatos modificativos ou extintivos do direito de recorrer, a competência do órgão recursal. Então, nessas hipóteses em que a decisão da turma que não conhece do agravo por ausência desses pressupostos, é cabível o recurso de embargos. Na outra exceção ao não cabimento é a decisão que nega provimento agravo contra a decisão monocrática do relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos do agravo de instrumento. É meio que um desdobramento do item anterior, só que nesse caso houve uma decisão monocrática prévia do relator e essa decisão foi confirmada pela turma após o agravo interno. A outra situação de cabimento dos embargos é para a revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originalmente pela turma no julgamento do agravo. Olha só, pode ser que num primeiro momento a turma tenha considerado, por exemplo, que o recurso era intempestivo, mas a parte tem a possibilidade de opor embargos para demonstrar que o recurso foi sim interposto dentro do prazo legal. Na sequência temos a letra D, que diz do cabimento dos embargos para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento. Olha só, às vezes a turma faz o juízo de admissibilidade positivo do recurso de agravo, a outra parte entende que não seria o caso de conhecimento, então ela pode impugnar a decisão mediante o recurso de embargos. Na letra E, nós temos o cabimento dos embargos para impugnar a imposição de multas previstas nos artigos 1021, parágrafo 4º do CPC 2015 ou 1026, parágrafo 2º do CPC 2015. Justamente nesse item que ocorreram as alterações de adequação ao novo CPC.
Esses dispositivos tratam das multas por embargos de declaração protelatórios e por recurso de agravo manifestamente improcedente. Então, o TST fez a revisão dessa súmula para se reportar aos dispositivos do código em vigor, do código que trata dessas penalidades processuais. O último item aqui da súmula refere-se à decisão de turma proferida em agravo em recurso de revista nos termos do artigo 894, inciso 2 da CLT. Vocês observam que a única alteração foi mesmo na referência aos dispositivos do novo código. Não houve nenhuma mudança de conteúdo no entendimento do TST sobre essa matéria. Aqui nesse quadro vocês podem ver a comparação entre o que dizia o CPC de 73 e o CPC de 2015. Quanto ao recurso de agravo, o CPC de 73 previa a possibilidade de o tribunal condenar o agravante a pagar ao agravado multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, quando o recurso fosse manifestamente inadmissível ou infundado. Já no CPC de 2015, agora em vigor, o artigo 1021, parágrafo 4º, prevê que essa multa será fixada entre 1% e 5% do valor da causa, ou seja, houve uma redução do teto da multa que poderia ser aplicado nessa hipótese. Já quanto aos embargos de declaração, houve o contrário. O CPC de 73 previa que a multa não poderia exceder a 1%, no caso de recurso manifestamente protelatório. Já o artigo 1026 do novo CPC, parágrafo 2º, prevê que a multa não excederá de 2%, ou seja, houve um aumento do teto. O legislador do novo código entendeu que a multa de 1% era pequena e não poderia não intimidar a parte a interpor embargos protelatórios. Então ele majorou o teto, ele dobrou o teto da multa agora para 2% do valor atualizado da causa. Eu gostaria também de ressaltar que as cortes trabalhistas eles não economizam na aplicação dessa multa. Diferentemente do que se dá na justiça comum, os tribunais trabalhistas têm se valido dessa previsão legal e efetivamente aplicam com bastante frequência a multa por recurso protelatório, o que é muito importante para evitar o desrespeito do jurisdicionado em relação ao poder judiciário e a parte adversa, que não pode ficar eternamente aguardando o desfecho do seu processo. Na sequência, nós temos a súmula 387, que trata da interposição de recurso por fax. Hoje isso acredito estar um pouco em desuso com o avanço do processo eletrônico. A tendência é que isso até desapareça em breve. No entanto, hoje ainda é possível a parte interpor seu recurso por fax. Então, nessa hipótese, a lei prevê que ele terá até 5 dias após o término do prazo recursal para protocolar no tribunal os documentos originais. E essa súmula veio para esclarecer que
não se aplica a esse prazo específico a forma de contagem prevista no CPC, de maneira que o termo inicial do prazo pode coincidir com sábado, domingo ou feriado, porque a parte já conhece de antemão o prazo que ela tem para apresentar os originais no caso de interposição por fax, ou seja, não há necessidade dela ser intimada para fazer a exibição desses documentos originais. Isso já decorre da lei. Então não faria mesmo sentido aplicar a norma processual de contagem dos prazos nessa hipótese. Então a súmula foi atualizada apenas para fazer remissão aos dispositivos do novo código que tratam da contagem do prazo processual. No CPC de 73 era o artigo 184, no CPC de 2015 é o 224. Bom, pessoal, eu gostaria de lembrar também que no novo código os prazos são contados em dias úteis. Isso é uma novidade que foi bastante comemorada pelos advogados, mas que recebeu crítica por parte de alguns juízes que entenderam que esse prazo em dias úteis contraria o princípio da celeridade. Do meu ponto de vista, eu acho que a crítica não é procedente, na medida em que a morosidade processual não decorre da extensão do prazo dado às partes, mas sim das deficiências materiais e humanas das secretarias judiciais, que são responsáveis pelos atos de movimentação processual. No mais das vezes, a parte tem todo interesse no rápido andamento processual e ela muitas vezes não usa todo o prazo que a lei lhe confere para praticar o ato a seu cargo. Mas em algumas hipóteses o advogado se vê assoberbado com muitos prazos vencendo no mesmo dia, de maneira que é interessante essa previsão de contagem em dias úteis para que ele possa melhor se organizar e também possa descansar nos fins de semana. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para tratar com vocês nesse vídeo de hoje. Numa próxima oportunidade eu vou cuidar das outras súmulas que foram alteradas. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no meu canal para terem acesso às novas aulas em primeira mão. Um abraço e até breve.